Tem gente que quando acorda, por causa dessa tristeza sem razão, sem motivo aparente, sem conseguir mensurar a fonte, a raiz dessa tristeza, alguém amaldiçoa o fato de estar acordando. Para que eu acordei? Era melhor ter morrido enquanto eu dormia. Mas se você acordou, não foi para ser atormentado por mais um dia, mas foi para ser liberto neste dia. Foi para ser curado, curada no dia de hoje. Nós estamos numa série falando sobre o governo da alma. Mas antes de irmos para o nosso terceiro episódio, eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse as notificações, para que sempre, quando tivermos novos conteúdos, você seja o primeiro, a primeira a recebê-lo, e também que você compartilhe com quem você ama daquilo que temos compartilhado com você a cada semana, porque um conselho pode mudar a vida de alguém para sempre. Nessa série que temos chamado de O Governo da Alma, entendemos que essa é a instância mais urgente, principalmente no estilo de vida que temos vivido nesse tempo. E hoje eu quero falar com você sobre algo que tem dominado o coração de muitas pessoas, algumas com uma profunda razão e outras sem nenhum motivo aparente ou explicação plausível. A tristeza faz parte da existência humana e isso independe se você se considera uma boa pessoa ou nem tanto assim. A tristeza ela é inerente à nossa existência. Se você vive, com certeza, ao longo da sua jornada, você terá razões para se sentir triste algum dia ou outro. Às vezes, você vai se sentir triste, mas nem sempre você vai entender o porquê está se sentindo dessa forma. Eu quero que você tenha na sua mente o seguinte: coisas boas acontecem com gente que não é tão boa assim, e coisas ruins acontecem com gente que é muito boa. Isso faz parte da caminhada. Isso nos surpreende ao longo do percurso, mas isso não define a sua identidade. Nós precisamos passar a nos perguntar: por que eu estou me sentindo assim se eu não consigo encontrar uma razão que justifique o que eu estou sentindo agora? Se sentir triste de vez em quando pode ser compreensível. Se sentir triste sempre é algo que deve ser questionável. Ter razões para se sentir triste é compreensível, porém, permanecer triste para sempre, por uma razão que já deveria ser parte do seu passado, é algo a respeito do qual devemos nos questionar. A tristeza, ela vai nos acompanhar e vai aparecer em algum momento da nossa vida. A tristeza não é o antônimo da alegria. A tristeza, ela faz parte da existência. Lembre-se sempre disso. Porém, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. Isso não significa que essa noite é uma noite de 12 horas. Pode ser uma noite de 12 dias. Pode ser uma noite de 12 semanas. Pode ser uma noite de 12 meses. Mas essa noite não pode ser a vida toda, porque ela pode durar uma noite. Ela tem um tempo para começar e um tempo para encerrar, porque a alegria, ela vem pela manhã. Nós precisamos aprender a sentir o que sentimos. É uma reação da nossa alma. O sentimento é a linguagem da alma. É como o ser interior se expressa diante dos muitos acontecimentos
da nossa jornada. Porém, permanecer daquela forma, dominado, governado por aquele sentimento, é algo que diz respeito à nossa falta de capacidade de governar sobre sentimentos, emoções e acontecimentos que se refletem internamente no nosso ser. A tristeza, ela é parte, mas ela não é o todo da nossa existência. Até Jesus, que é o príncipe da paz, a brilhante estrela da manhã, a verdadeira razão da nossa alegria, ele chora. Ele chega diante do túmulo de Lázaro e a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus viu mais gente chorar do que chorou em toda a sua existência de 33 anos. Porém, ele não esteve imune aos sentimentos da existência humana. É por isso que, de forma expressa e absoluta, a Bíblia nos revela a humanidade de Jesus, dizendo que ele também chorou. Muitas vezes o choro é a expressão desse sentimento que nós chamamos de tristeza. E essa tristeza precisa ter uma razão, um motivo muito forte para nos comover, para apertar a nossa alma, para sufocar o nosso coração. E muitas vezes esse sufoco, esse aperto é expresso através de lágrimas que escorrem por nossos olhos, de gemidos que expressam aquilo que muitas vezes nós não conseguimos mensurar em palavras. Mas nós precisamos entender de que existe um nível de tristeza que nós precisamos buscar consolo, não num passeio, não em adquirir um bem, não em recebermos um presente ou na presença de quem nós amamos, no acolhimento de um abraço, numa palavra carinhosa que alguém fala ao nosso ouvido com a tentativa de consolar essa tristeza, de resolver essa questão dentro de nós. Nós precisamos buscar o consolo daquele que é o nosso consolador, daquele que não nos abraça fisicamente, mas que nos abraça por dentro e que arranca com a sua mão cheia de compaixão e misericórdia esse aperto que carregamos no nosso interior. Precisamos buscar nele esse refrigério. Precisamos buscar nele, porque ele nos diz: eu enxugarei dos seus olhos toda a lágrima. Enquanto nesse mundo estivermos, nós sentiremos tristeza, nós passaremos por situações que as lágrimas escorrerão dos nossos olhos. Mas eu quero perguntar para você, essa tristeza que hoje você está sentindo, essa tristeza que hoje está governando a sua alma, estabelecendo pensamentos na sua mente, ela tem uma razão, ela tem um motivo, ou essa tristeza, ela chegou sem motivo, chegou sem razão e ela está permanecendo na sua vida, dominando o seu coração, estabelecendo padrão de pensamento na sua mente. Se isso estiver acontecendo com você, você precisa o quanto antes ligar o sinal de alerta e aprender o quanto antes a recuperar o governo sobre a sua alma e sobre as suas emoções, porque tristeza sem razão é um sentimento mentiroso que pode te escravizar no engano, tornar você refém do medo e comprometer para sempre o seu futuro, tornando-o cada vez mais distante e impossível de acontecer, roubando de você a alegria do privilégio que é viver, que é acordar todos os dias para poder experimentar o que é de fato a vida. Tem gente que quando acorda, por causa dessa tristeza sem razão, sem motivo aparente, sem conseguir mensurar a fonte, a raiz dessa tristeza, alguém amaldiçoa,
o fato de estar acordando. Para que eu acordei? Era melhor ter morrido enquanto eu dormia. Mas se você acordou, não foi para ser atormentado por mais um dia, mas foi para ser liberto neste dia. Foi para ser curado, curada no dia de hoje. Encare esse amanhecer, esse despertar como a oportunidade da esperança brotar no seu interior e iluminar a sua alma. O quanto antes você precisa recuperar a capacidade de governar a sua própria alma, porque a Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado, e é Ele quem salva os de espírito abatido. Questione a si mesmo: existe uma razão para o que eu estou sentindo? Se existe uma razão, aprenda a lidar com essa razão. Encontre um lugar para essa razão, porque essa razão precisa o quanto antes, no tempo oportuno, virar lembrança e recordação de algo que aconteceu durante a sua caminhada. Mas se não existe uma razão para essa tristeza, procure ajuda profissional, procure apoio espiritual, encare a si mesmo, cuide de você, proteja a sua alma e rompa com esse engano e com essa mentira que está manipulando a sua existência. Porque o quanto antes, se com razão ou sem razão, nós precisamos caminhar em direção à restauração, porque a tristeza, ela não é o fim. Nós não fomos feitos para isso. Nós fomos feitos apesar disso e estamos sobre isso, governamos sobre isso, somos capazes de estabelecer governo também sobre a tristeza. Podemos não governar os acontecimentos, podemos não escolher aquilo que vivemos, porém temos capacidade para governar sobre o que sentimos. E a sua vida não foi feita para a tristeza. A tristeza faz parte da sua vida e nós precisamos receber um novo amanhecer como a oportunidade da misericórdia divina nos alcançar, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre nós e elas são a causa de não sermos consumidos, de não sucumbirmos pelo que sentimos, mas de nos levantarmos e de darmos o próximo passo em direção ao destino e ao propósito que Ele tem para cada um de nós. Que esse conselho, de alguma forma, alcance a sua vida, ilumine a sua mente e traga cura e restauração para a sua alma, porque um conselho pode mudar a sua vida para sempre.